Bom dia, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor, onde estamos lendo nessa temporada o livro Branding e Design da Sandra Ribeiro, a estratégia na criação de identidades de marca, tá? É um livro muito interessante, estamos aprendendo bastante coisas. Vimos estudos de caso de 4 empresas brasileiras, onde 2 delas passaram por um processo de branding e 2 delas passaram por um processo de mudança de identidade de marca. E aí você vê como que é a diferença de trabalhar com branding e de trabalhar com a identidade de marca separada. O branding, né, ele acaba sendo uma gestão completa da marca em vários pontos, tanto no online, quanto no físico, quanto no ambiente das lojas. Então o branding é uma coisa mais completa e, lógico, uma coisa mais preciosa e valiosa, saca? Profissionais de branding, eles são profissionais considerados mais valiosos, mais preciosos. Empresas que levam pessoas que levam a empresa a sério contratam profissionais para gerenciar o branding da empresa, tá? Que dita o tom de voz da marca. Estamos aqui na página 167, nas considerações finais do nosso livro. Tá aqui, ó. Para chegar às considerações conclusivas dessa pesquisa, além do estudo bibliográfico, foram fundamentais as entrevistas com os profissionais titulares de escritórios especializados na construção de identidade de marca e com algumas consultorias de marca. Não necessariamente dirigidas por designers, né? Para cruzar e comparar, complementar e confrontar as informações obtidas de todas essas fontes. A análise comparativa entre os 4 projetos de construção de identidades visuais ajudou a estabelecer conclusões e respostas às questões que foram feitas no início do trabalho. Qual a contribuição do branding e o entendimento e a busca da solução mais adequada na criação da identidade visual de uma empresa? Que mudanças ocorreram na metodologia de projeto de criação de identidades visuais corporativas? Para expor mais didaticamente as mudanças identificadas na análise mencionada, serão descritas a seguir as diferenças entre aquilo que se manteve igual, o que mudou ou evoluiu e o que é novo, ou um novo paradigma em todo o processo de construção de uma identidade de marca em relação ao modelo anterior. Primeiramente, serão abordadas as mudanças no campo profissional e, em seguida, a metodologia adotada e, finalmente, a entrega do trabalho, isto é, os materiais entregues ao cliente no projeto. Considera-se que o branding passou a ser praticado pelos escritórios de design brasileiros a partir de meados dos anos 1990. Cabe destacar aqui um fato mencionado pela maioria dos designers entrevistados, e que pode ter provocado naquela época o despertar dessa categoria para as necessidades de ser repensado o trabalho de criação de marcas desenvolvidos por eles até então. A entrega dos projetos de redesenho das identidades de marca de 2 grandes empresas brasileiras, a companhia aérea Varig e o Bradesco, a um escritório de design norte-americano, o Landor Associates. Esse fato causou uma grande indignação nos designers brasileiros que atuavam no campo da identidade visual. Eles questionaram o motivo pelo qual suas empresas haviam sido preteridas para assumir tais projetos, principalmente porque tomaram conhecimento de que os valores pagos nas consultorias norte-americanas eram exponencialmente mais elevados do que os habitualmente cobrados no Brasil em projetos de identidade visual corporativa. A designer Ana Couto, em sua entrevista, lembra sua inquietação sobre aquela situação. Uau, mas por que com a Landor? Por que vocês não fazem aqui no Brasil? Liguei na época, me lembro, para 2 diretores de marketing das 2 empresas, Varig e Bradesco. Eles falaram, porque tem uma estrutura muito além do design, tem uma estrutura estratégica, tem toda uma entrega estratégica que ninguém está preparado para fazer no Brasil. E de fato, o escritório na época só tinha designers. Aí eu falei, um bom ponto. Realmente a gente não tem uma equipe, não tem a formação, não tem esse serviço. Diante desse novo episódio por parte dos designers,
Tá, diante desse novo episódio, parte dos designers compreendeu que algo mais estava sendo entregue junto a um projeto visual e que tanto a Varig quanto o Bradesco buscavam esse diferencial nos serviços que estavam contratando. De fato, havia uma prática que os escritórios brasileiros ainda não estavam habilitados a oferecer naquela época, o projeto de branding associado ao design. Fica aqui, ó. Isso aconteceu em 2012, quando eles fizeram... na verdade, isso aconteceu perto de 1990, a menina que é de 2012. O Bradesco, brasileiro, e a Varig, brasileiros, né, aqui no Brasil, queriam fazer um rebranding, mudar a marca deles. E eles foram para fora, foram para gringa, sendo que tinha uma caralhada de escritório de arquitetura e design aqui no Brasil, né, o pessoal até falou, não, é que eu não quero só o logotipo, né, eu quero branding, eu quero estratégia, eu quero posicionamento da minha marca e tal, e vocês não vão fazer isso. Não vamos, né, foi mal. Bem louco isso. Ao perceberem a necessidade de se atualizar na metodologia de construção de identidade de marca, os designers se mobilizaram por diferentes meios para se capacitar diante do desafio de incorporar o branding ao processo do design. A designer Ana Couto, por exemplo, que em 1993 voltava de uma temporada residindo nos Estados Unidos, onde fez mestrado em design na Pratt Institute, conseguiu, a partir de 1997, estabelecer uma parceria operacional com a agência Edison para intercâmbio de conhecimento e de metodologia sobre o branding. Já Ronald Capaz passou a ler e estudar Acker, Nietzsche e da psicologia lancariana e antropologia, a literatura, para ampliar sua visão de mundo e entender como deveria conduzir seus projetos que exigissem tais conhecimentos. Já foi para uma parte mais filosófica do bagulho, saca? Todos os profissionais entrevistados assumiram que seus escritórios adotam uma metodologia própria, resultante de suas experiências acumuladas somadas aos novos conhecimentos teóricos de branding obtidos posteriormente. Alguns escritórios, os de maior porte, incorporaram em suas equipes novos profissionais especializados em branding, planejamento e administração, para agregarem seus conhecimentos à criação das estratégias e gestão da marca. Nos escritórios exclusivamente compostos por designers e arquitetos, os profissionais de outras especialidades são contratados conforme a necessidade de cada projeto. Eu faço assim. Alguns designers informaram que a capacitação de seus profissionais por meio de cursos de pós-graduação especificamente direcionados a designer, como MBA em Branding de Faculdades Integradas do Rio Branco, criado pelo designer professor Antônio Ribeiro de Oliveira, em São Paulo. No entanto, outros profissionais entrevistados declararam que suas equipes se capacitaram mais lentamente, de forma autodidata, ao longo dos anos, dentro dos próprios escritórios em que atuavam, compartilhando conhecimentos com os membros de suas equipes e estudando o tema por conta própria. Nada melhor do que criar vergonha na cara e estudar por conta própria, enquanto você não tem a oportunidade de, sei lá, ir pra Flórida, aprender branding com Mr. Branding e os caras. Lincoln Seraghini, em 2012, destaca que os designers que quiserem ingressar no mercado para atuar com branding devem buscar essa formação em curso de pós-graduação no segmento, já que as faculdades brasileiras de design não oferecem esse tipo de disciplina em suas grades curriculares. Em relação aos honorários cobrados pelo projeto de construção de marca, todos os entrevistados concordaram que houve uma completa mudança de paradigma. A nova oferta de serviço com escopo ampliado aumentou o tempo de trabalho e o número de profissionais especializados envolvidos. Por ser bem mais estratégica, a atividade é mais valorizada pelo mercado e tais fatores, consequentemente, elevaram exponencialmente os honorários praticados, tornando essas estratégias um diferencial competitivo do escritório. Não somente por sua visibilidade de mercado, mas também pela própria estabilidade do negócio. Para Ana Couto, a inclusão do projeto de branding reposicionou a atuação de alguns escritórios especializados em identidade de marca diante da concorrência, tanto das empresas de consultoria especializada de marca, como de outros escritórios de design que atuam no mesmo segmento. O designer Carlos Dranger
concorda com essa afirmação e declara que, do ponto de vista financeiro, o branding foi importantíssimo para agregar valor ao trabalho de design de identidade de marca do seu escritório e de todo um campo do design gráfico. Na mesma época em que a nova prática começou a se instalar no ramo de design, as ferramentas e tecnologias tornaram-se mais acessíveis para todos os profissionais do segmento, dos pequenos escritórios aos profissionais que atuavam como freelancers até os estudantes. A tecnologia mais acessível praticamente nivelou a infraestrutura de trabalho de todos os profissionais do mercado, e o trabalho de branding passou a ser um importante fator de diferenciação, evidenciando os escritórios habilitados a oferecer a especialidade. Ou seja, quanto mais gente fazendo errado, mais fácil fica de ser notado quando você estiver fazendo a coisa certa, saca? Então esquece esse negócio, o mercado saturado, tem gente fazendo o que eu faço por 50 conto. Tem um cara que cuida da rede social por 10 reais, lá. Que se lasque, tá? Você vai ser notado que você está fazendo do jeito certo, quanto mais gente fazendo as coisas erradas. Quanto mais gente fazendo um trabalho mediano, você vai ser mais facilmente detectado por fazer um trabalho foda, saca? Não se pode afirmar que a inclusão do branding como serviço oferecido pelos escritórios de design provocou uma mudança no perfil dos clientes. No entanto, a maioria dos entrevistados concorda que grande parte das empresas que contratam os serviços de consultoria de marca e branding é de capital nacional, de médio e grande porte. As multinacionais, em geral, já têm sua estratégia de branding determinada pela perspectiva matriz, e nesses casos, o escritório de design brasileiro simplesmente dá continuidade ou faz algum tipo de adaptação nas diretrizes recebidas. A incorporação da atividade de branding pelos designers que atuam na construção de identidade de marca ampliou e fortaleceu esse campo profissional. Apresentando o que foi, Neguinho? O que foi? Você quer dar oi, pessoal? Vem aqui. Vem aqui. Pessoal, esse aqui é o Neguinho, tá? Ele é o meninão da casa. Ele é o mais velho. Ele tem um irmãozinho mais novo, que é o Osvaldo. E eles que cuidam, eles que fazem a trilha sonora das nossas lives. Esses latidos que vocês estão ouvindo aí é deles. Agora o papai tem que ir, tá? O papai tá em live, tá bom? Vai trabalhar, vai. Vai cuidar da casa, vai. Vai. A incorporação da atividade de branding pelos designers que atuam na construção de identidade de marca ampliou e fortaleceu esse campo profissional, apresentando oportunidades de projetos mais ambiciosos e bem mais remunerados, que lhes ofereçam a perspectiva de desenvolver um trabalho contínuo de gestão de marca com os clientes, trazendo estabilidade financeira para o próprio escritório. Vou fechar a porta aqui, pessoal, só um minutinho. Vai pra fora, menino. Papai tem que ler. Continua. A especialização em branding e o domínio das ferramentas de gestão de marca não são uma condição sine qua non. Eu não faço ideia do que seja isso, mas eu já ouvi muito em alguns filmes. Sine qua non para o designer atuar no segmento. Tá. Sine qua non é tipo, sem isso você não consegue fazer. É tipo carteira de motorista para Uber. É possível trabalhar na criação de pequenos sistemas de identidade visual no paradigma dos projetos praticados até a década de 1990, considerando-se a demanda do mercado de pequenas e microempresas ou de comércios locais, bem como as de projetos de identidade visual para profissionais liberais, como dentistas, advogados e médicos. Escritórios de design de menor porte, não capacitados em branding, podem ainda atuar projetando identidades visuais em parceria ou prestando serviços de designer para consultorias de branding que terceirizam essa etapa do projeto. Portanto, é necessário que o designer tenha conhecimento mínimo sobre branding para exercer sua atividade em coerência com os princípios da própria consultoria contratante. As consultorias de branding, Timos e Top Brands, por exemplo, não possuem equipe interna de designer. Quando tem projetos que incluem a entrega de soluções de design, ambas as firmam parcerias com pequenos escritórios de design que, embora não façam branding, entendem seus conceitos o suficiente para complementar o trabalho das consultoras. Ou seja, se você não é especialista em branding, você ainda pode trabalhar com esse conceito, porque você pode ser terceirizado de uma empresa que só faz branding. Na Store Labs nós temos um cliente lá da Inglaterra que ele tem toda a parte de gestão da comunicação dele. Tem textos, tem cronograma,
tem a parte da voz ativa, mas ele não tem a parte de criação de conteúdo. Então quem faz a parte do design, das edições de vídeo, do posicionamento dele na questão de publicações, etc., é a gente. Então, mesmo a gente não tendo essa parte que ele recebe de outras empresas, eles terceirizam com a gente a parte de criação. E a gente fecha um cliente internacional que aparece para outro, que aparece para outro, e dá-lhe que dá-lhe, saca? Então, se você não tem na sua empresa a parte do branding, você pode ser terceirizado, mas, como diz o livro, você tem que ter uma breve noção do que é o tal do branding e como trabalhar com essas empresas. Vocês já tomaram café? Ó o logo da minha empresa aqui na minha caneca, roxa. Voz ativa da minha marca. A parte visual é assim. Do ponto de vista metodológico, é importante destacar primeiramente a questão das ferramentas de trabalho utilizadas pelos designers no dia a dia do projeto. A abertura do mercado de tecnologia no início da década de 1990 popularizou o uso dos softwares gráficos entre os designers, fato crucial na evolução do trabalho de design em geral, pois esses softwares proporcionam maior agilidade e precisão, tanto na criação dos desenhos de projetos, os layouts, como na produção dos originais para a reprodução final, os art finais, dos materiais desenvolvidos nesse contexto. Pode afirmar-se que todas as etapas do trabalho de design que, de algum modo, estejam vinculadas a essas ferramentas, sofreram a evolução decorrente do uso de tecnologia, independentemente da inclusão do branding. Já no que diz respeito ao processo de trabalho em si, a incorporação do branding ao projeto determinou as inclusões de novas etapas na metodologia para a construção de marcas, o que pode se considerar uma evolução. As configurações do branding incorporaram ao projeto um caráter estratégico na fase final, da fase inicial, e nas etapas subsequentes do projeto de design. O projeto do novo branding da Vale é um exemplo excelente disso. A ativação da marca é um processo, é um trabalho. Fazer a ativação da marca demanda eventos, totens, como que chama? Promoters, uma galera que entrega panfleto, camisetas e etc. Exigia um plano de implantação da identidade visual nova e a desinstalação da antiga. Tais atividades foram planejadas e gerenciadas pela Canduro em parceria com a Lippincott, com o Departamento de Comunicação Visual da Vale. A última etapa desse projeto foi a implementação das ferramentas de gestão da marca, a essência do branding. Nesse contexto, foi comparado as metodologias propagadas pelos designers na década de 1970 com as divulgadas pelos designers especialistas em construção de marca e branding após meados da década de 1990. Marco Antônio Amaral Rezende, em 1979, na revista Marketing Paulista, dissertou sobre os conceitos e práticas da identidade visual e afirmou que o processo de um programa de identidade visual é composto por 3 grandes etapas: plano diretor, código de identidade visual e sistema de identidade visual. As respectivas atividades previstas, segundo Rezende, estão descritas nesta figura muito bonitinha, só que é muito pequenininha. Tá? Tem aqui uma explicação aqui de como que são essas 3 fases aqui, bem interessante, dá para um reforço visual muito bom. No plano diretor tem entrevistas, pesquisas, imagens, e aí entre elas tem o nome, diretriz e programa. No código da identidade visual tem a marca, o logotipo, o alfabeto, né, que seria tipo a tipografia, assinatura completa, e aí vem alguns formulários, publicidades, e no final tem o manual da identidade visual. Por sua vez, João Carlos Canduro, em 2005, declarou que um programa de identidade visual tem 4 etapas de trabalho: plano diretor, criação de linguagem visual, desenvolvimento das mensagens visuais, normatização e padronização. Como as páginas são grossas. Mais tarde, já incluído o trabalho de branding, a designer Aline Wheeler, em 2008, declarou que o processo para criar e implementar a identidade de marca é rigoroso e demanda uma combinação de investigação, pensamento estratégico e essência em design e habilidade no gerenciamento de projetos. Segundo ela, independentemente da natureza do cliente e da complexidade do compromisso, o processo é sempre o mesmo. E o que muda é a profundidade com que cada fase é conduzida, a extensão de tempo, os recursos que são atribuídos
e o tamanho da equipe em ambos os lados. Da empresa especializada em identidade do cliente, a figura 9.2 mostra como a Aline Wheeler definiu as fases desse projeto. Tem mais uma imagem aqui, igual à anterior, essa é um pouquinho mais completa, que tem tornar claras as visões estratégicas, sintetizar o que foi aprendido, visualizar o futuro, finalizar o design, construir sinergia ao redor da marca. É basicamente o que a primeira faz, só com mais processos. Tem gente que gosta assim, tem gente que gosta das coisas mais one shot, sabe? Tipo, é isso e é aquilo, né? Varia muito. Apesar de essas declarações terem sido feitas em épocas distintas, todos os autores concordam comumente. O processo para a criação de uma identificação institucional é composto primeiramente por uma fase de investigação e pesquisa, seguido por uma fase de execução e implementação. Independentemente de o branding estar sendo inserido nesse processo, de forma geral as etapas foram mantidas. Comparando com os processos descritos nas duas figuras, é possível observar que no contexto atual, incluindo o branding, o projeto passa a considerar questões de naturezas mais estratégicas e subversivas, como desenvolver uma plataforma de posicionamento da marca ou ainda construir uma sinergia ao redor e desenvolver estratégia para o plano de lançamento. Não é o objetivo dessa pesquisa discutir a cronologia dos termos e dos conceitos relacionados à marca de identidade visual, identidade corporativa e branding, mas é importante esclarecer os respectivos significados no contexto em que foram declarados, uma vez que ao longo da investigação tornou-se evidente uma mudança na concepção de alguns desses conceitos diante do contexto pós-moderno e sobre a perspectiva do branding. Se compararmos as definições de marca enunciadas por diversos autores até o início dos anos 1990, após meados dessa mesma década, percebemos a concepção bastante distinta. A discussão identificada ao longo das pesquisas e já mencionadas no capítulo 1 sobre o emprego das expressões construção de identidade de marca e construção de identidade visual certamente está associada a uma mudança na própria concepção de marca, decorrente da evolução do papel dela na sociedade. A pós-modernidade posicionou as marcas como entidades híbridas e complexas. Nesse sentido, Andrea Semprini compara a noção de marca nos anos 1960 após a década de 1990 e declara: nos anos 1960, o consenso geral sobre as marcas era essencialmente pragmático e genericamente modernista. Nos anos de 1990, torna-se ideológico e cultural. Para a etapa investigativa de um projeto de construção de marca, o branding trouxe um olhar mais estratégico, com foco nas necessidades específicas de todos os pontos de contato da marca e dos produtos, e não apenas dos clientes diretos das empresas. O próprio conceito de branding também evoluiu. Alexandre Wollner, assim como outros designers de geração pioneira entrevistados para a pesquisa, afirmou que já fazia o branding desde a década de 1960 e 70. Ao desenvolver projetos de identidade visual. Para eles, fazer branding significava olhar a marca de uma perspectiva mais ampla, observando todas as suas manifestações visuais e expressões diante do público com o qual ela iria se relacionar. Essa definição não pode ser considerada equivocada, porém é incompleta diante da concepção de branding atualmente entendida pelos profissionais que atuam nesse segmento. No contexto das entrevistas realizadas nesta pesquisa com designers que incluem o branding como etapa inicial de seus projetos de identidade de marca, ficou evidente que, para esses profissionais, o branding insere uma abordagem mais filosófica sobre o significado das marcas e o papel que elas devem exercer na vida das pessoas e na sociedade em geral. Nesse sentido, segue o que foi publicado no site da Oz Design pelo Ronaldo Capaz. Branding não é design, e design não é branding. Para responder à altura às questões complexas que determinam a construção de marca para empresas, produtos ou serviços, não basta apenas o olhar estético, a tradução gráfica dessas marcas. É preciso mais. É preciso incorporar um conhecimento ligado ao negócio em si, de dentro para fora e de fora para dentro.
descobrir como nos vemos e mensurar como somos vistos e desenhar a melhor estratégia para a construção de valores relevantes para a marca e o mercado. É preciso unir perfeito equilíbrio arte, ciência, humanismo e pragmatismo. O designer Fred Gelli, sócio da empresa Tátil Design de Ideias, também é entrevistado para essa pesquisa. Considera que o processo de branding articula as questões subjetivas e intangíveis de uma marca, como suas expressões concretas. As primeiras são valores, a essência e o projeto dessa marca, que ele chama de dimensão da alma, os quais são acumulados com suas expressões concretas, a dimensão do corpo. Ou seja, as expressões físicas que estabelecem contato e o vínculo de marca com as pessoas. Sobre a importância do projeto de branding, Fred afirma que a Tátil acredita que a marca deve estar no centro da gestão de uma empresa, orientando o negócio e a construção das expressões de um modo geral, funcionando como uma bússola da companhia. Os conceitos de identidade e imagem corporativa também são ocasionalmente interpretados diferentemente. Documentos e textos da década de 1970 consideram a imagem corporativa ligada às manifestações visuais, físicas, de uma empresa ou marca. Marco Antônio Rezende, em 1979, já dizia: a imagem de uma empresa é reproduzida através de seus contatos com seus diversos públicos, através de suas diversas formas de relacionamento processual ou improcessual. Por sua vez, Costa, em 2004, declara que a imagem corporativa não se refere ao design ou às imagens gráficas, mas à imagem mental que o público faz de uma empresa ou organização. As diferenças na interpretação e no emprego dos termos e expressões marca, imagem corporativa e identidade de marca foram detectadas nos textos dos autores internacionais e também no cenário brasileiro, bem como nas respostas obtidas nas entrevistas. O que se verificou foi, de certa forma, um desalinhamento semântico decorrente da própria formação dos profissionais e da visão que possuem do propósito de cada atividade em si, design, marketing ou branding. Por fim, outro aspecto investigado nessa pesquisa diz respeito à entrega dos projetos propriamente dita. Ou seja, foram comparados os materiais entregues aos clientes nos projetos sem branding e com branding. Nesse sentido, foi identificada uma evolução na forma da apresentação dos projetos de identidade de marca. A inclusão de um novo escopo mais abrangente exige uma apresentação didática e clara do projeto e de seus fundamentos. As pranchas e os manuais de identidade visual anteriormente apresentados ao final do trabalho compõem hoje uma parte da entrega do projeto da construção de marca, cuja peça mais importante e estratégica é o Brand Book. O Brand Book, ou o livro da marca, é um importante instrumento de apresentação da marca, um documento que define e apresenta como um organismo vivo dotado de personalidade e atributos de linguagem própria. Nessa perspectiva, os brand books estabelecem a linguagem pelas quais as marcas devem se manifestar perante seus públicos, tanto no aspecto visual e iconográfico, como na sua expressão verbal. Apresentam a essência da marca, seus valores e atributos que devem ser trabalhados dentro do seu conceito e posicionamento. Frequentemente, o Brand Book é considerado por muitos profissionais de marketing, comunicação e design como uma evolução dos tradicionais manuais de identidade visual da marca. Nesse sentido, é correto falar sobre evolução, pois os Brand Books são mais abrangentes do que os manuais de identidade visual, tanto no conteúdo quanto na forma. Possuem uma linguagem mais envolvente, próxima e informal do que seus antigos manuais têm, e tem um caráter muito mais conceitual do que normativo. Conforme publicado no site da consultoria de marcas Interbrand em 2013, um Brand Book é um guia que apresenta o mundo da marca de um jeito simples e claro. A marca é a protagonista dessa história, que se passa em um mesmo universo construído para inspirar e instigar e que transporta o leitor para uma experiência. O texto afirma ainda que um Brand Book
não é a mesma coisa que um manual de identidade visual. Ele deve ser material que desperte a criatividade, que crie admiração e convide para a leitura, assim como os manuais de identidade visual ou guias de aplicação. Assim como os manuais de identidade visual ou o guia de aplicação, o Brand Book pode conter regras técnicas de aplicação da marca, mas seu objetivo principal é engajar. Pode ser apresentado em diferentes formatos e plataformas, de um livro impresso a aplicativos digitais ou sites animados. Pode ainda conter peças que se ajudam a traduzir o universo da marca, o texto que a Interbrand estabelece ainda. O texto da Interbrand estabelece ainda. O importante é que cumpra a missão de criar interação e vivência. Cada brand book é construído de maneira diferente e varia muito dependendo da personalidade da marca. Mas de forma geral, o que constitui um brand book são diretrizes visuais e verbais da marca. Reunimos itens como estilo fotográfico, texturas e ilustrações, tom de voz e customer portrait rate. Tudo para contar de maneira clara o que essa marca quer dizer. O guia de branding, já o segundo site do escritório da Ana Couto diz: o guia de branding compartilha a sua estratégia de marca, a plataforma da marca e as propriedades do seu universo visual e verbal para que sejam disseminadas de forma consistente. Deve ser utilizado por todos os públicos comprometidos com a construção da marca, agências de publicidade, departamentos de RH, líderes e executivos da empresa. Ao analisar a entrega feita nos projetos de construção de marca e branding, o que enfim se observa é um projeto mais completo e consistente, que fornece ao cliente um conjunto de conceitos e atributos relacionados ao significado que a marca possui, guarnecidos também pela estruturação de suas manifestações visuais e verbais, de forma integrada e organizada. O sistema de identidade visual passa a ser um componente da identidade da marca, o qual, anteriormente, era o projeto por excelência. Finalmente, esta pesquisa procurou demonstrar que a inclusão do branding nos escritórios de design no mundo e no Brasil ocasionou uma evolução no projeto de marca dentro das finalidades que o mercado demandava para este campo profissional, abrindo oportunidades de negócio mais complexos e financeiramente rentáveis para escritórios e profissionais da área e ampliando a perspectiva da própria atividade de construção de identidade de marca, que incorporou expertises, conhecimentos que agregam valor ao trabalho realizado pelos designers e contribuem para o reconhecimento e a valorização da categoria profissional por todo o mercado. A metodologia de identificação institucional definida por Chaves em 2008 e o processo de construção de identidade de marca apresentada por Aline Wheeler em 2008 também propõe um aprofundamento nas questões estratégicas e internas da empresa, podendo chegar a uma interferência direta nas diretrizes e políticas de gestão de uma corporação, que posicionam o papel do designer neste processo. Assim, o designer João de Souza Leite declara: décadas atrás, a noção de designer corporativo lidava com uma visão abrangente do negócio, envolvia grandes sistemas, a racionalização de processos e a garantia da unidade formal nas manifestações visuais da empresa. O designer assumiu o papel de um grande coordenador desses aspectos dos problemas de design. Hoje, diferentemente, cabe ao designer a interpretação de dados e de outras naturezas. Cabe a ele integrar uma equipe em igual condição de manifestação, lateralmente aos gestores de marketing, aos gestores financeiros, entre tantos outros, e saber relacionar a questão do design e a gestão da empresa sobre o ponto de vista da criação de significados, conceitos concretos e simbólicos, dos termos financeiros e de risco, da economia da inserção da empresa no mercado e etc. Saber analisar e influir um plano de negócio passa a ser o novo patamar do design. Saber que existe uma dimensão financeira e de risco por envolver o comportamento das pessoas, ou seja, se você fizer coisa errada, você pode diminuir o tamanho da sua empresa e a qualidade dela porque você não levou a sua marca a sério, saca?
A determinação da estratégia pode, contudo, orientar e inspirar a criação de um signo mais coerente com o posicionamento da marca, cobrando também para a construção de uma estratégia simbólica completa que atinja os pontos de contato da marca e seu público mais importante. Assim, conclui-se que o principal paradigma modificado é a noção da construção de uma identidade de marca, que é expressa pela inclusão de novas etapas que implicam o aumento da complexidade do projeto e, consequentemente, dos honorários praticados inicialmente à criação da estratégia de posicionamento da marca, que requer uma abordagem filosófica justificada pela ênfase na dimensão imaterial e cultural da marca, inerente ao contexto do pós-modernismo e à etapa de gestão da marca, propriamente dita, que permite ao designer ser coadjuvante do real gestor, o cliente, após a implementação do projeto. Seria possível o desenvolvimento de um projeto de branding voltado para pequenas empresas? Quais as diferenças do ponto de vista metodológico entre um projeto de branding no segmento cultural, que está se desenvolvendo atualmente no Brasil, e o tradicional projeto de branding corporativo, e como essa nova segmentação pode ampliar as oportunidades na atuação do campo do design? Espero que o olhar dessa pesquisa para a inclusão do branding no contexto do design e identidade visual, um paradigma relativamente recente do campo profissional, contribua para diversificar o cenário atual do mercado do design gráfico brasileiro e abra novas perspectivas de trabalho a todo estudante de design e profissional que atuam nessas especialidades, dos já experientes e novos ingressantes. Gente, a gente terminou o livro. Nossa, ele termina com uma pergunta, que legal. Ó, espero que tralalá, né? Nossa, que jeito esquisito de terminar um livro. Bom, terminamos um livro juntos. Aqui no final tem as referências bibliográficas. Veja alguns nomes interessantes aqui que eu conheço e alguns nomes que foram falados durante todo o livro. Tem aqui uma galera de fora, né? Bacana. Muita coisa legal. Aqui no final tem alguns livros que ela leu. As entrevistas, tem os sites do pessoal. Bacana. Não tem nenhum tchauzinho, obrigado. Este livro foi composto com as fontes... Tá. Aqui tem uma descrição da Sandra, do que ela faz. Bacana. Gente, o que esse livro traz pra gente, né? Além de narrações práticas do que é o branding, de empresas que fizeram branding, de um comparativo com empresas que entregaram identidade de marca com e sem o branding, ele traz pra gente a visão de que você pode ser muito mais do que só um designer, só um criador de logotipo, só um criador de identidade visual, saca? Você pode entregar um serviço mais completo para o seu cliente, você pode integrar equipes que fazem esse serviço, você pode estudar por conta própria, você pode sair para fora do Brasil para aprender e fazer coisas incríveis juntando essas duas peças na sua criação, o branding e o design. Bom, pessoal, foi um privilégio para mim ler esse livro com vocês. Desculpem pelos latidos dos meus bichinhos, é que eles são de casa, então eu não vou fazer eles ficar quietos. Eu espero que tenha agregado bastante para você. Se você perdeu os outros episódios, todas as reprises estão lá na playlist Leitura de Fazedor no nosso canal do YouTube. Muito obrigado para vocês que leram junto comigo. Agora, como sempre, é só você colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vai para cima e um beijo lá naquele lugar. Valeu, pessoal!